Olá, boa tarde. Bom, eu sou a Cristiane, né? Sou coordenadora das células do Movimento Rosas de Saron. E mais uma quinta-feira estamos aqui novamente. Boa tarde, Gabi. Né? Mais uma quinta-feira estamos reunidas, né? Com nossa água, com nosso café, com a nossa Bíblia, principalmente, né? Para nós aprendermos mais para que a gente possa seguir verdadeiramente a vontade de Deus na nossa vida, né? Porque nós precisamos de uma direção. E essa direção só é dada pelo Espírito Santo, né? A gente vê o quanto Jesus nos ensinou através de histórias, né? E muitas das vezes a gente pode falar assim, poxa, mas quem eu tenho hoje para me direcionar? Né? Quem eu tenho hoje para me ajudar na caminhada? Mulheres, tenham fé, vocês têm o Espírito Santo para ajudar vocês a discernir. Né? E é tão lindo quando a gente entende que é esse mesmo Espírito, né, que Jesus falou que daria, né, como nosso advogado, que daria para ficar conosco. É tão lindo quando a gente compreende que esse Espírito Santo está dentro de nós, né? Então é preciso que nós nos voltemos a nós mesmos para que a gente possa ter essa íntima comunhão com o Espírito Santo, porque nós somos templo, nós somos esse sacrário vivo desse Espírito Santo. E só Ele para nos conduzir, só Ele para nos dizer quem nós somos, como nós devemos agir. É claro que o Espírito Santo usa de pessoas, né? Usa de instrumentos, daquelas pessoas que nos falam e a gente fala assim, caramba, foi boca de Deus na minha vida. Né? Mas para isso a gente tem que estar atento aos sinais de Deus e acreditar que verdadeiramente é o Espírito Santo que nos conduz a essa verdade. Amém, mulheres? Então o povo está chegando, Vanessa chegou, boa tarde, Vanessa, Marlene, Mariângela, eu acho, né? E aí vamos chegando, vamos compartilhando, que hoje a gente vai ter uma live das células um pouco diferente, né? Hoje a Vivi não está se sentindo bem, então hoje, com muita alegria, vai ser a primeira vez que eu vou estar nessa live e vocês que estão aqui participando comigo dessa live vão partilhar comigo histórias também, né? Que eu acho que é nesse momento que a gente cresce, né? Cada vez mais, quando a gente partilha, quando a gente fala, né, desse Espírito Santo, é verdadeiramente Deus agindo dentro de nós, né? E quão maravilhoso é quando nós nos deixamos ser vulneráveis, né? Nos deixamos ser instrumentos na mão de Deus para que Ele possa realmente tocar uma canção no nosso coração e que a gente possa levar esse anúncio, essa palavra a tantas outras mulheres que estão na nossa volta. Então hoje, vocês que estão participando aqui comigo dessa live vão ser as protagonistas dessa live, né? Já que a Vivi hoje não vai poder participar conosco, tá bom? Nesse primeiro momento, então, vamos invocar, isso mesmo, Marlene, você é templo do Espírito Santo. Todas nós somos templos desse Espírito Santo. Então, por sermos templo desse Espírito Santo, vamos invocar, né, esse Espírito Santo, porque sem ele nós não podemos agir. Sem ele nós não podemos ter atitudes, né? Atitudes que sejam consagradas a Deus. Sem ele a gente não deveria viver, né? Porque se a gente acredita que o Pai, né, que é o melhor para a gente faz a vontade dele. E como que eu sei que eu estou fazendo a vontade dele? Seguindo esse Espírito Santo. Então que a gente possa nessa tarde verdadeiramente clamar pela presença do Espírito Santo de Deus, para que ele possa nos ungir, né? Que a sua presença seja doce e sempre na nossa vida.
né, que Ele nos impulsione a fazer a vontade de Deus na nossa vida, né, que Ele possa nos direcionar para o coração do Pai, para que Ele possa nos fazer instrumento de anúncios, anunciadores da boa nova, imitadores de Jesus Cristo, porque sozinha nós não podemos. Amém? Então, ó, eu não sou cantora não, mas eu vou puxar uma música aqui. Vem Espírito, vem Espírito, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Amém. Então que a gente possa ter essa certeza de que sozinha nós não podemos mais viver. Que nessa tarde esse Espírito Santo venha nos aquecer, venha reacender essa chama, que às vezes fica tão apagadinha, dentro de cada uma de nós. Que esse Espírito Santo venha nos incendiar no fogo abrasador, no fogo do amor, onde a gente possa sentir verdadeiramente a paz, porque é isso que Deus quer nos dar. A verdadeira paz só vem dele. E que nós sejamos imitadoras desse Cristo. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais. Eu quero amar como Cristo amou. Eu quero servir como Cristo serviu. Eu quero viver como Cristo viveu. Porque sozinha eu não posso mais. Amém, mulheres? Bom, então a Ana Maria também chegou, seja muito bem-vinda. Vão compartilhando aí, joga essa setinha para as suas amigas. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, para quem está chegando. Hoje a gente não vai ter a Vivi aqui, porque a Vivi não está assistindo, mas com a graça de Deus ela está se recuperando. Às vezes a gente precisa, dar um stop, e a Vivi precisou desse stop em Deus. E quem quiser participar comigo dessa live, é só clicar nessas duas carinhas aí e pede para participar comigo e fazer sua partilha ao vivo aqui comigo hoje. Tá bom, mulheres? Eu vou colocar aqui já a passagem para vocês, que vocês já devem ter visto que hoje nós vamos falar de duas mulheres que têm muito a nos ensinar, Maria e Marta. Eram duas irmãs muito importantes na história da Bíblia, São irmãs de Lázaro. Lázaro, o melhor amigo de Jesus, aquele que morreu, e Cristo ficou muito triste, foi lá e ressuscitou. Mas hoje a gente não vai falar sobre essa passagem de Maria e Marta. A gente vai falar de uma passagem em que Marta recebe Cristo como hóspede. Ela se encontra lá em Lucas, eu vou colocar aqui para vocês, Lucas capítulo 10, versículos... Não, meninas, é Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42. Vou fixar aqui. Então, vão pegando a Bíblia de vocês. Então, a palavra de hoje, das duas mulheres que nós vamos estudar, conhecer um pouco mais, Maria e Marta, Marta e Maria,
duas irmãs, se encontra em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, ok? Então vamos lá. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar-me. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Uau, que palavras, hein, mulheres? Essa é uma leitura, né, que muitas mulheres já conhecem essa leitura, né? E a gente sempre olha muito, né, para Marta com um sinal um pouco meio de reprovação, talvez, né? Quando a gente estuda, vê a primeira vez essa mulher de Marta, a gente fica questionando assim, caramba, né? Como ela, né, não estava ali, né, aos pés de Jesus escutando. Mas hoje eu queria trazer uma reflexão para vocês, né, de que Jesus não a condenou, né? Porque na nossa vida a gente vai fazendo vários papéis, né? A gente tem o papel de mãe, de mulher. Primeiro a gente tem o papel de filhas de Deus, né? Quando Deus nos formou, esse é o nosso primeiro papel. Nós somos filhas de Deus. Essa é a nossa primeira identidade. E depois que nós somos, né, seladas como filhas de Deus, nós vamos recebendo outras identidades, né? De mulher, de mãe, de esposa, de filha, de amiga, né? Se você trabalha, você recebe uma outra identidade como sua profissão, né? Eu, no meu caso, sou enfermeira, então eu recebo essa identidade de enfermeira. Eu tenho identidade de mãe, tenho identidade de filha, porque eu ainda tenho meus pais vivos. Tenho a identidade de ser uma rosa, né? Porque participo do movimento Rosas de Saron. Tenho a identidade de ser coordenadora das células. Porém, quantas identidades nós recebemos e a gente se perde, muitas das vezes, fazendo esses vários papéis, né? E aí, quando eu olho para Marta, eu vejo quanto ela se envolveu no papel de dona de casa, né? Porque, imaginem, ela devia ser, né? Eu imagino que ela devia ser uma mulher exemplar, uma dona de casa exemplar, que recebe bem os seus convidados, que quer receber muito bem seus convidados e bota aquela mesa posta, bonita, né, com os guardanapos. Quem não gosta de ser bem recebida, né? Quando você visita alguém, quem não gosta de ser bem recebida em uma casa, não é verdade? E Marta, ela dominava essa arte de receber. Poxa, ela recebeu Jesus dentro da sua casa, né? E ela, como qualquer outra anfitriã, ela se preocupa com o bem-estar de Jesus. Ela vai para a cozinha, né? Começa a fazer, eu fico imaginando ela fazendo um cordeiro, um feijão, né? Várias coisas para alimentar não só Jesus, como os discípulos, né? Os discípulos, os amigos que caminhavam com Jesus. E aí a gente vai vendo, né, Marta sobrecarregada nessa sua identidade. E aí, quando ela se sente tão sobrecarregada, eu fico imaginando o que levou Marta a fazer essa reclamação, né? Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Eu fico pensando que, com certeza, Marta, quando ela faz essa reclamação, né, entre aspas, com Jesus, ela lá no fundo ela pode ter pensado assim, poxa, eu tô aqui sozinha fazendo tudo.
Se Maria tivesse aqui comigo, eu faria as coisas muito mais rápido e eu poderia estar lá também. Né? Porque quantas vezes a gente também não tem esse pensamento com o nosso irmão, com a nossa irmã? Né? Às vezes a gente está tão enrolado nos afazeres de casa, é tanta coisa para eu fazer, e a gente fica assim, caramba, se eu tivesse ajuda, eu seria mais rápida, não é verdade? Me falem aí nos comentários. E aí Marta, ela, né, se vê reclamando com Jesus, né? Porque ela com certeza pensou nisso, né? Se Maria estivesse aqui comigo, eu faria as coisas mais rápido. Porém, é interessante a gente observar, né, que Maria, ela olha na perspectiva dela. Porque para Maria, isso não era importante. Né? Quando Marta, ela pensa dessa forma, né? Se Maria estivesse aqui comigo, eu faria as coisas mais rápido. Marta está pensando no que é importante para ela, o que é verdade para ela. E ela acha que a verdade dela é absoluta. Mas aí a gente vê que para Maria não é isso. A gente vê que assim que se fala no nome de Maria, sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor. Maria sabia qual era a verdade dela. Maria, a verdade de Maria era: eu quero estar sentada aos pés de Jesus. Isso mesmo, Marlene. Às vezes a gente fica esgotado e não consegue ver além. Exatamente. E aí a gente vai aprender essa tarde, né, como que a gente não precisa ficar tão preocupado e conseguir ter essa visão além. Tá bom? Vamos aí conversando com a gente vai partilhando juntas. E aí o que acontece? Né? A gente vê que Maria, ela tinha uma verdade, que era estar sentada aos pés de Jesus, aos pés de Jesus. Marta tinha a verdade dela, né, milhões de coisas para receber Jesus. Porém, há uma verdade maior do que a verdade de Maria, do que a verdade de Marta. E aí eu quero ler essa verdade para vocês. É quando Jesus responde dessa forma: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Então, reparem, né, que Jesus, ele não condenou a atitude de Marta. Jesus, ele sabia o quanto isso era verdade no coração de Marta, de que ela queria receber bem a Jesus. E Jesus não a recriminou. Mas Jesus disse para ela: Marta, Marta, você anda muito preocupada. E quantas vezes nós mulheres, né, nós como seres humanos, também não ficamos preocupadas em receber bem alguém na nossa casa. E a gente esquece, né, de fazer o essencial. E aí, né, ele ainda continua. Porém, uma só coisa é necessária. O que é necessário? É escutar a verdade. É escutar a voz de Jesus. Mas aí vocês podem pensar assim: então Maria estava certa. Maria, né, escolheu a melhor parte. Essa não lhe será tirada. Mas o fato de você escolher a melhor parte não significa que você não tenha que fazer a outra parte que você não te agrade. Então a gente começa a observar, né, a entender que é preciso um ponto de equilíbrio. Qual seria esse ponto de equilíbrio? Prioridade. Que é exatamente isso, né? Maria escolheu a melhor parte, a parte que é necessária. Isso é prioridade.
né? E aí é muito interessante porque assim, dentro da enfermagem a gente trabalha muito esse conceito, né, de prioridade. O que é prioridade dentro de um atendimento de enfermagem? É o bem-estar do paciente. O que é prioridade dentro de uma casa? Talvez seja eu ter uma casa limpa e organizada. Eu não preciso ter uma casa cheia de luxos, mas é preciso que eu tenha uma casa limpa e organizada. Né? Existia até um bordão que falava, né, eu sou pobre, mas eu sou limpinha. Porque a prioridade é essa, né? É ser limpa, é ser organizada. E muitas das vezes nós deixamos a urgência nos tomar o que é prioridade. E esse final de semana eu estava lendo um livro, né? E falava justamente sobre isso. Não deixe que a urgência roube a sua prioridade. Olha que palavra, que frase. E essa frase ficou muito tempo guardada no meu coração, né? Eu fiquei assim, caramba, eu voltei várias vezes nessa frase, né? Não permita que a urgência roube a sua prioridade. Então, mulheres, anotem isso. Deixem num lugar bem destacado. Porque na nossa vida vai aparecer várias urgências. Na nossa vida vai aparecer urgências, né? De que consertar um cano, né? Talvez de eu ter que procurar um atendimento médico, porque isso são urgências. Mas qual é a nossa prioridade? É fazer a vontade de Deus. Essa deve ser a nossa prioridade. Eu quero ser uma imitadora de Jesus. Eu quero ser essa que está sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tem para me falar. A minha prioridade é estar vulnerável à ação do Espírito Santo. O que vier depois é lucro. Então essa deve ser a nossa verdadeira prioridade. Não deixes que as urgências da vida roubem a sua prioridade, a sua essência. E aí talvez vocês se perguntem, mas Cris, como eu descubro isso? Né? Como é que eu descubro o que é essência? O que é prioridade na minha vida? A gente só descobre aqui, ó. Minha Bíblia tá velhinha. Mas a gente já só descobre aqui, na palavra. É somente na palavra que nós vamos descobrir quem verdadeiramente nós somos. É somente na palavra que vamos realmente descobrir como devemos agir, como devemos ter atitudes. Durante todas essas lives das células, né, a gente tem visto que a fé ela é acompanhada de uma atitude. Então não adianta eu ficar, né, de braço cruzado, orando para Deus, né, levantando clamores e falando, Senhor, o seu milagre vai acontecer na minha vida, eu não preciso fazer nada, porque eu sei que tu estás comigo. Deus nos pede uma resposta, mulheres. E essa resposta vem do nosso querer. A gente viu ao longo, né, desse mês que a gente está terminando, né, o quanto essas mulheres foram cheias de atitude diante, né, das coisas que iam acontecendo na vida delas. Ruth teve a atitude de largar tudo e seguir Noemi. Né? A gente falou da mulher fenícia, né, da mulher que queria salvar a sua filha, e ela fala, não, Senhor, eu quero essas migalhas de pão. Nós falamos de Maria Madalena, que se posicionou diante lá do sepulcro vazio, porque ela tinha certeza, ela não vivia na expectativa, ela tinha que continuar firme na presença de Jesus, porque ela sabia que Jesus estava vivo. Ela tinha essa fé de que o mestre não ia abandoná-la. Ela não sabia como ele iria vir ao encontro dela, mas ela tinha essa certeza no coração. A gente vai vendo
o quanto essas mulheres tiveram atitudes diante de Deus, né? Diante do que a vida cobrava, diante da vida, né? Do que ia acontecendo, a gente foi vendo como essas mulheres iam tendo atitudes. Elas não ficavam somente esperando. Não, elas iam além. E aí quando eu olho, né, para Maria e Marta, eu vejo esse desequilíbrio, né, entre Marta. Era importante que ela fizesse a comida, né, receber Jesus, claro que era importante. E aí eu fico perguntando, né, fiquei imaginando, caramba, se na nossa vida, né, se a gente, porque toda vez que a gente fala assim, essa daí é uma Marta da vida, quando a gente escuta isso, a gente pensa logo o quê? Né? É a mulher que trabalha, é a mulher que está ansiosa, né? É a mulher que trabalha muito, que não, né, tá sempre fazendo alguma coisa. Isso mesmo, Gabi. Não existe mudança sem ação. Exatamente. E essa ação tem que partir de dentro de nós. Não é verdade? É isso mesmo. Então, né, a gente fica vendo, mas eu fico pensando, gente, e se da Marta não existisse? Se não existisse Martas na vida, se só existissem Marias, como é que iria ser, né? Como é que Jesus ia sobreviver? Porque Jesus, né, isso me faz lembrar quando Jesus estava lá no deserto, né, quando ele foi tentado, né, foi tentado pelo inimigo, né, com vários pães, né, o que aconteceu? O próprio Jesus falou, não só de pão vive o homem. Ele poderia falar, né, o homem só vive da palavra de Deus, mas não, essa afirmação dele é muito peculiar. É verdade, precisamos rever. Isso mesmo, Gabi. Urgências sempre vão existir e elas não podem roubar as nossas prioridades. É exatamente isso, né? Então, essa frase que Jesus disse, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o homem, nós seres humanos, somos seres multifacetados, né? Nós somos várias faces. E tem duas faces em Deus que são as que mais, assim, sabe, me intrigam tanto, né? Porque são essas dualidades. Nós somos espírito, mas também somos matéria. Nós somos corpo e alma. Um corpo sem alma não existe. Assim como uma alma sem corpo também não existe. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus também é feito de corpo e alma. A gente vê isso muito claro na ressurreição, né? Quando Tomé, né, não vê, Jesus fala assim, toque no meu corpo, toque nas minhas feridas. A gente consegue ver que ali não era um espírito. Jesus estava verdadeiramente presente em corpo, em matéria, isso que eu pego, mas em alma. Porque ele era Jesus. Assim como nós somos corpo, isso tudo que nós vemos, pegamos matéria, mas muito além dessa matéria, existe o sopro da vida dentro de nós. Né? E essa dualidade, né, faz com que a gente precise alimentar essas dualidades. Eu alimento o corpo com o quê? Com pão, né? Com comida, né? Legumes, verduras, macarrão, arroz, feijão, ovos, carne. Eu alimento o meu corpo com isso. A nutrição está aí para nos ajudar, não é verdade? Mas de que eu vou alimentar a minha alma? A minha alma, ela precisa ser alimentada desse alimento que é a palavra de Deus.
A minha alma, ela precisa ser alimentada da intimidade que eu tenho com Deus. A gente só ama verdadeiramente aquilo que conhece. Eu só posso amar a Deus se eu conhecê-lo verdadeiramente. E a gente só conhece a Deus verdadeiramente na palavra. É sabendo quem eu sou quando eu estou nele. Não é alguém que me diz, Cristiane é intransigente, Cristiane é autoritária, Cristiane sabe falar muito bem. Não. Mas quem eu sou para Deus? Eu sou uma filha amada. Apesar de todos os meus erros, Deus continua me amando. E Ele me capacita a ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele me capacita a ser instrumento na vida das pessoas que estão comigo. Ele me capacita a estar aqui nessa tarde com vocês fazendo essa partilha. Né? Antes de eu fazer essa partilha, né, eu liguei para a Vanessa, né, e falei assim, Vanessa, eu quero fazer uma partilha com você. Aí ela, o que foi? Eu falei, olha, a Vivi não está se sentindo bem, não vai estar conosco essa tarde, mas eu tô calma. Né, porque eu me coloquei verdadeiramente na presença de Cristo, né, na presença do Espírito Santo para estar com vocês aqui nessa tarde. E é assim que a gente deve ser. Né? É claro, eu estou ansiosa, estou com medo, claro. Né? Quem eu sou para estar acompanhando aqui, né? Mas eu falei assim, não, o Espírito Santo vai estar comigo, porque sozinha eu não sou nada. Mas quando eu tenho essa certeza que Cristo está dentro de mim, a gente vai com medo mesmo. Porque mais importante do que o medo é eu fazer a vontade de Deus na minha vida. Né? A gente já falou algumas vezes aqui, né, que coragem não é ausência do medo. Não é ausência do medo. Mas eu fazer a vontade de Deus é muito maior. É muito mais o que eu quero fazer do que o medo que eu posso sentir. E aí sim, essa coragem de querer fazer a vontade de Deus, né, esse querer é que me dá coragem de eu ir lá e ir com medo mesmo. Então olha como é importante, né, a gente entender o que é prioridade na nossa vida. Porque as urgências vão sempre acontecer, né, como a Gabi falou. O Espírito Santo nos conduz o importante e fazer a vontade do Senhor. Exatamente, Marlene. É o Espírito Santo que nos conduz. E como é que vai ser feito isso? Né? Através dessa íntima comunhão com Deus. E aí, quando eu olho para essa história, né, de Maria e Marta, né, como a gente estava falando, é preciso de Martas na nossa vida. Claro que é preciso de Martas na nossa vida. Mas talvez se a Marta fizesse um bom prato, um único prato, né, eu fico imaginando, né, a gente fazendo um único prato, não sei, talvez um sopão com legumes, né? Pronto. Ia ser tão simples. E ela ia ter tempo, né, para escutar o que era essencial, o que era prioridade na vida dela. O que era prioridade? É estar aos pés de Jesus. Essa era a prioridade. Por isso que fala, né? Então, assim, eu queria que nessa tarde a gente ficasse muito fixa nessa frase, né? Não deixe que as urgências da vida roubem a sua prioridade. Acho que essa é a grande mensagem dessa tarde. Porque urgências sempre vão acontecer. Mas o que é prioritário na sua vida, irmã? Quero que vocês me respondam aqui. O que é prioridade na vida de vocês? Vocês sabendo o que é prioridade na vida de vocês, nenhuma urgência vai roubar. Então vocês têm certo. O que é prioridade?
né? E aí eu vejo o quanto esse equilíbrio precisa, né, existir na nossa vida. Jesus, em nenhum momento, né, ele recriminou Maria, mas ele também não disse que Marta estava errada. Ele só deu um toque na Marta, né? Marta, você anda preocupada demais. Jesus, ele corrigiu Marta na sua atitude, na sua intensidade. Ele não falou assim, Marta, larga tudo e vem senta aqui comigo. Ele poderia falar isso. Ele poderia falar isso. Mas Jesus só a corrigiu. Marta, Marta, anda preocupada demais. Marília está falando aí, ó. É o que eu não posso deixar para depois. Exatamente. Se isso é a sua prioridade, né? Se existe algo que você tem certeza que não pode deixar para depois, não deixe que as urgências que vão aparecer roubem a sua prioridade. Porque urgências sempre vão acontecer. E aí, né, a gente pode trazer vários exemplos, né? Por que urgências acontecem? Muitas das vezes pode ser por falta de planejamento, né? Às vezes você precisa criar meios de se planejar, né? Ah, eu vou arrumar minha casa um pouquinho todo dia, né? Existem várias ferramentas que podem nos ajudar, né? Mas é importante você buscar essa prioridade em Deus. Senhor, o que eu preciso fazer primeiro? Né? O que eu preciso estar atenta para eu não perder a minha essência? Porque é em Deus que a gente descobre essa nossa prioridade. É em Deus que a gente vai descobrir quem nós somos verdadeiramente. E aí quando a gente descobre isso, pode ter certeza, não vai ter nada que roube vocês dessa verdade que existe dentro de cada uma. Né? Porque é isso. Né? Quando a gente entende o que nós somos verdadeiramente em Deus, quando nós entendemos o que Deus quer que a gente faça, aí ninguém segura a gente, hein? A gente é feliz, a gente vai, né, fazendo à vontade e as coisas vão acontecendo. A Marlene diz aqui, ó, a minha prioridade é o Senhor Jesus Cristo. Porém, percebo que já fui Marta, Ruth, Madalena, Pedro, Paulo. Que lindo perceber isso. Isso mesmo, Marlene. Olha, fiquei toda arrepiada aqui. Porque é exatamente isso. Né? A gente vê o quanto Jesus foi maravilhoso conosco. Porque existem vários caminhos. E qual é a nossa prioridade? Chegar a Jesus. Não é verdade? Não importa o caminho que você vai tomar, né? Mas essa deve ser a nossa prioridade, chegar a Jesus. Muitas das vezes a gente pode estar achando que está num momento tortuoso da nossa vida, a gente pode estar, né, pensando, caramba, Senhor, não é esse o caminho, eu estou num caminho que está muito sofrimento, eu estou no fundo do poço, será que é isso que tu queres? Não, não é. Mas a sua prioridade deve ser chegar a Ele, chegar ao encontro dele. Né? Isso me faz lembrar uma canção que eu escutava muito na minha juventude, né? Que é: vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, chegar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Né? Então, esse é o caminho da porta estreita. Muitas das vezes, né, a gente vai se perdendo no caminho, como Marta se perdeu. Né? Marlene lembrou aí de Madalena, né? Lembrou de Pedro, que negou Jesus, e mesmo assim Pedro foi o escolhido para edificar a igreja. Ruth abandonou toda a sua história, toda a sua cultura e está na genealogia de Jesus. Né? Paulo, que foi um perseguidor de cristãos, e ele que foi o grande anunciador
da igreja, do caminho, do Cristo, das boas novas, do Cristo ressuscitado. Então olha quanto essas pessoas também, né, passaram por caminhos tortuosos, passaram por caminhos que talvez a gente julgue assim, não, isso não é o caminho de Deus. Tudo bem, pode não ser o caminho de Deus, mas qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade é chegar no final com Cristo. Essa deve ser a nossa prioridade. Né? E aí, para a gente entender um pouquinho mais, eu trago um exemplo do Padre Vitor Hugo, que é o nosso diretor espiritual, né? E ele, na nossa missa de envio, no início desse ano, né? Lá em fevereiro, a gente tudo feliz, né? Lá no movimento, nós rosas, todas felizes. Ah, estamos voltando, novo ano, novas missões, né? A gente não tinha noção de que isso tudo ia acontecer. O Padre Vitor, né, ele falava que a nossa vida, muitas das vezes, é como um GPS. A gente está ali, né, direcionado por Deus, né, Deus está ali, Jesus está ali conosco, pá, pá, pá. E muitas das vezes a gente olha para o GPS e fala assim, não vou pegar esse caminho não, acho que eu quero pegar esse caminho. E a gente pega o outro caminho. Né? Ou porque teve um trânsito, né? E se a gente falar de GPS, né? Às vezes acontece isso, né? A gente quer quer pegar um atalho, quer ir por uma rua que a gente acha que pode chegar mais rápido. Mas o nosso destino é chegar aonde? Ah, chegar lá no ponto B. Né? O nosso destino é chegar no ponto B. E muitas das vezes a gente vai pegando alguns atalhos, sem escutar a voz de Deus, sem escutar o GPS. E aí, quando a gente, né, olha assim, ai meu Deus, eu tô perdida, eu não sei onde eu tô. Aí a gente lembra que tem um GPS. Não, calma aí, eu vou voltar pro GPS. Aí volta para Deus, aí Deus fica assim, ó, recalculando o caminho. Recalculando o caminho. Né? E quando ele recalcula, né, você pode passar por adversidades, você pode passar por dificuldades, mas ele vai recalcular o caminho para você chegar no ponto B. Porque Jesus também quer que você chegue no ponto B. Né? Então, a gente vai vendo, né, o quanto Jesus é misericordioso. Né? E assim, quando eu li essa passagem, né, para vocês, foi muito isso. Né? Jesus ele poderia ter repreendido Marta, mas ele não repreendeu Marta, porque ele sabia que Marta também era importante na caminhada dele. Ele precisava se alimentar. Né? E aí foi que eu falei, né? Talvez se Marta tivesse feito um sopão de legumes, né, iria dar tempo. E eu fiquei pensando, né, quando a gente recebe alguma visita inesperada na nossa casa, né, eu me peguei pensando nisso, falei assim, caramba, às vezes a gente recebe uma visita inesperada na nossa casa. Eu gosto muito de receber pessoas na minha casa, os meus amigos, eu gosto de receber muito aqui em casa. E a primeira coisa que eu faço, né, é ir para a cozinha. Pô, vou ver o que eu tenho na cozinha, né? Eu fico bolando alguma coisa. Mas será que isso é o que a visita veio buscar? Não, não é. A visita veio buscar o meu tempo, a minha atenção, a minha conversa, a minha palavra, né? A minha presença de estar ali com ele. O tempo que eu dedico a ele também é um presente. E muitas das vezes eu fico o quê? Lá na cozinha, calma aí fulano, né? Toda tarefada. E aí eu sirvo, boto uma mesa muito bonita e às vezes ele não consegue falar o que ele precisava. Porque eu não estive disponível para ele. Eu não estive atenta a ele. Né? Então, que nessa tarde a gente possa ser Marta, que a gente possa ser Maria, né? Que escolheu a melhor parte, né? Ela preparou um prato para Jesus. Qual era esse prato? Estar atenta ao que ele estava falando. Né? Se a gente parar para pensar, Maria, ela preparava o coração dela, né? O prato principal dela era o coração dela, porque ela queria receber a palavra de Jesus na vida dela. Mas que a gente também possa ser Marta,
Porque nem só de pão vive o homem, não só da palavra vive o homem, mas também vive de pão. Nós somos esses seres, né? Nós somos corpo e alma. E o que a gente precisa buscar é esse equilíbrio. Como é que eu busco esse equilíbrio, Cris? Através da palavra. Através de uma íntima comunhão com Deus, nós vamos encontrando, né, esse equilíbrio, né, de quando eu devo voltar mais para Deus, de quando eu devo voltar, né, a minha atenção para a palavra. Então, na nossa vida, né, a gente tem um tempo de 24 horas. É importante que a gente separe um tempo para se alimentar da palavra viva, que é a leitura da Bíblia, né, através de uma oração, né? Eu tenho uma vida orante, porque é isso que é essencial na nossa vida, porque a gente precisa alimentar o nosso corpo ele é feito de células que precisam de energia, então eu preciso me alimentar sim para gerar energia, para eu, né, gerar combustível para viver, mas eu preciso principalmente também me alimentar da palavra, alimentar o meu espírito. E quem é que eu quero que viva mais? Eu quero viver mais pelos desejos do corpo ou pelos anseios da alma? Me respondem aí. Por que, né, você quer viver mais? Por quem você quer viver mais? Pelos seus desejos do corpo ou pelos seus suspiros da alma? Eu quero viver pelos suspiros da alma, não tenho dúvidas disso. Mas nunca se esquecendo do meu corpo, porque eu sei que por mais que eu alimente minha alma, se eu não tiver um corpo saudável, eu não vou conseguir fazer a vontade de Deus. Né? É tão interessante quando a gente consegue ver isso, né? Porque, como vocês sabem, né, eu sou enfermeira, e aí eu estou me lembrando, né, do que eu fiz hoje. Essa semana que passou foi uma semana muito desgastante para mim, né? Eu desde semana passada eu estou num ritmo assim bem acelerado, né? Eu de quinta para sexta eu trabalhei no hospital, e aí eu trabalhei sexta-feira, eu fiz 36 horas seguidas, né? Por conta de uma demanda do hospital, do meu setor, e entrei na quinta à noite, saí no sábado de manhã. Aí fiquei em casa no sábado durante o dia, aí fiquei domingo. Segunda eu trabalhei mais um período de 24 horas, né? Saí na terça, vim para casa, dormi. Quarta-feira voltei para o trabalho, fiz mais 24 horas. E aí hoje, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, Senhor, eu preciso dormir. E aí eu tomei um banho e dormi de manhã. Cheguei em casa, eram umas 8 horas, tomei um banho e dormi. Aí quando foi 10 horas eu levantei, porque assim, eu tenho isso de bom, eu consigo ficar bem, se eu consigo dormir 1 hora já, sabe, já me dá aquele revigore, já me dá aquele levante. E aí depois, né, eu comecei a fazer minhas coisas de casa, comecei a conversar com Deus, né? Aí eu fui fazer minha leitura, aí li a live, né? Fui ver o que Deus estava me falando. Mas vocês viram qual foi, né? O que era importante para mim naquele momento? Era eu descansar. E aí Deus falou assim, não, minha filha, vai descansar realmente. Você precisa descansar. E olha como é que eu estou agora aqui com vocês, né? Fazendo essa live, falando um pouco de Maria e Marta. Talvez se eu não tivesse descansado, eu não estaria aqui, né? Eu estaria bocejando com sono, estaria ranzinza, né? Mas Deus é mais na nossa vida. Então, são essas prioridades, né, que a gente precisa entender, né? Eu precisava dormir, meu corpo estava pedindo um descanso, porque eu falei assim, Senhor, eu quero estar bem para anunciar a sua palavra à tarde para as mulheres. E ele falou, minha filha, vai dormir, eu vou te dar esse renovo, né? E eu creio, e realmente ele deu esse renovo para mim,
né? Então, quanto é importante a gente ter esse equilíbrio e entender que esse equilíbrio, né, não é uma coisa estática. Quando a gente olha a balança, né, a gente não vê uma balança parada. A gente vê uma balança que ora ela fica pendendo para baixo, ora ela fica assim, pendendo para um lado, para o outro, né? A balança ela não é uma coisa estática. A mesma coisa acontece com o equilíbrio. Muitas das vezes a gente vai achar que está, né, se alimentando mais o corpo. Muitas vezes a gente vai ter necessidade de alimentar mais o corpo, né? De talvez dormir mais um pouco, porque eu estou cansada, estou tendo uma vida desgastante. Ok. Mas qual é essa prioridade? É viver do corpo? Não. Então tem atitude sim para viver da alma, para viver da palavra de Deus. E aí eu pergunto, mulheres, que atitudes vocês vão ter para viver mais os anseios da sua alma? Queria que vocês me respondessem aqui. Que atitudes vocês vão ter para viver mais da alma? Acho que é uma grande reflexão, né? Porque o mundo, ele nos empurra a sermos como Martas, principalmente nós mulheres, né? Hoje a gente é dona de casa, é mãe, trabalha fora, a gente é líder, muitas das vezes nas igrejas, né? Em algum movimento que a gente participa. A gente quer ser igual aos homens, né? O mundo fala que a gente tem que ser igual aos homens. Mas a gente sabe, só nós sabemos o preço que nós pagamos por isso. E será que realmente é isso que Deus quer? Ó, Marlene está dizendo aqui, quando caminhamos com Jesus, Ele nos renova o tempo todo. Veja, você só dormiu 2 horas e está assim, revigorada pelo Espírito. Com certeza, Marlene, é exatamente isso. Né? A nossa prioridade é essa. Obrigada, Deus te abençoe também, Marlene. Então, né, é exatamente isso. Né? De que eu quero viver? Eu quero viver só do pão, da massa, ou eu quero viver da palavra? Né? Eu quero viver muito mais da palavra do que do pão. Né? Existe uma lenda, né, vamos dizer assim, que fala, né, que dentro de nós existem 2 lobos, né, o bem e o mal. E aí o aprendiz pergunta, né, mas mestre, quem sobrevive, quem ganha a luta entre o bem e o mal? E aí o mestre responde, aquele que você mais alimenta. E aí quando eu trago isso, né, para minha vida, eu falo assim, Senhor, dentro de mim existem dois lados, a minha humanidade e o meu espírito. Quem vai ganhar? É minha humanidade ou meu espírito? E aí automaticamente vem a resposta. É aquele a quem você vai mais alimentar. Então, irmãs, nessa tarde, eu quero encorajar vocês. Deixa eu ver aqui a hora. Já está acabando já. Eu quero encorajar vocês a se alimentarem verdadeiramente da palavra. Né? Não sejam somente como Marta, né? Mas encontrem esse equilíbrio em Jesus. Né? Porque só Ele que vai nos ajudar a encontrar esse verdadeiro equilíbrio. Né? E aí, né, eu queria... Tem uma música que eu gosto muito, né, que é Os Teus Planos, né, que muito me remete isso, né, que somente em Jesus nós vamos ser verdadeiramente o que nós precisamos ser. Somente em Cristo, somente na presença do Espírito Santo, nós vamos ser aquilo que Deus quer. Nós vamos ter os propósitos de Deus
realizados na nossa vida, somente quando estamos na presença do Espírito Santo. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, e o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Quero me submeter, quero conhecer os teus planos. Então, que nessa tarde nós possamos verdadeiramente nos submeter a Deus. Que nessa tarde nós possamos verdadeiramente estar vulneráveis ao Espírito Santo de Deus, para que somente nele possamos descobrir o que é a nossa prioridade e assim não permitir que as urgências roubem a nossa prioridade. Tá bom, mulheres? A Gabi escreveu, que Deus possa nos ajudar a rever as nossas prioridades, que cada vez possamos estar juntas com Cristo, sendo aquilo que a Bíblia diz quem somos. Amém, Gabi? Amém. Que a gente possa, ver verdadeiramente em Deus a nossa prioridade e assim, fazer a vontade dele, não permitindo que as urgências, as coisas que nos cercam na vida, roubem a nossa prioridade. Tá bom, mulheres? Era isso. Se alguém quiser fazer alguma partilha, eu acho que ainda tem algum tempinho, mas que a gente possa realmente estar submetidas a esse Deus tão maravilhoso, na nossa vida, para que a gente possa estar fazendo a vontade de Deus, porque só Ele é o Senhor da nossa vida. Lembrem-se que vocês vão ser aquilo a quem vocês mais alimentam. Amém. Amém, Marlene. Que bom que eu fui instrumento. Que nós possamos nessa tarde, então, agradecer a esse Espírito que nos conduziu nessa tarde, cheio de fogo do Espírito, porque quanto mais nos alimentarmos na presença dele, mais nós vamos ter atitudes para fazer a vontade do Pai. Tá bom, mulheres? É isso. Isso é o que Maria e Marta muito me ensinam hoje, É Jesus falando que não importa nada que eu fiz, porque ele não vai me recriminar. Assim como ele não recriminou Marta, ele também não recrimina pelos erros do meu passado, mas ele me corrige a voltar, a voltar meus olhos para ele. Porque o que seria de nós, da igreja, se nós não tivéssemos Martas, não é verdade?
Então, ó, um grande beijo para vocês. O tempo está acabando, me restam 20 segundos. Que o Espírito Santo conduza vocês nessa tarde e que nós possamos cada vez mais, na presença de Jesus, sabermos as nossas prioridades. Tá bom, irmãs? Um beijo grande para vocês.